Você é um profissional autônomo, tem uma marca, muito provavelmente presta serviços, mas também pode ser que você venda produtos, e você já foi conversar com alguém de negócio, alguém de marketing, e essa pessoa perguntou para você qual era o seu diferencial. E aí você tremeu na base. Vou te explicar por que isso aconteceu e por que esse profissional não pôde te ajudar. Eles estão trazendo o tema errado, buscando diferencial, qual é a sua promessa de valor, sua proposta única de valor percebido. Não, eles estão fazendo certinho. O problema é que normalmente como isso é feito, vai ser percebido por esses profissionais como se eles estivessem num Shark Tank, como se eles tivessem que fazer um pitch da marca deles para conseguir um investimento em 3 minutos. Então isso é algo que gera muita ansiedade, muita pressão e muito desconforto, porque normalmente os profissionais não sabem qual é o seu diferencial. Mas você não ter percebido o seu diferencial, ele não ter ficado salientado e nítido para você, não quer dizer que você não tenha um diferencial. Então, o primeiro conforto que eu quero trazer para você aqui é, pode ser que você simplesmente não percebeu. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso para você ver como é que você pode perceber melhor. Essa investigação de diferenciação proposta única de valor é muito importante para o posicionamento das marcas. Só que gera essa sensação esquisita, porque normalmente a gente aprendeu que não pode falar bem de si, que é ser arrogante, ao mesmo tempo você tem que falar que você é o melhor, mas aí você não se sente o melhor, você se sente o impostor. Então é uma confusão de sentimentos e sensações e que normalmente atrapalha muito as pessoas de conseguirem buscar essas informações e de comunicar para esses profissionais qual é o seu diferencial. E muitas vezes o profissional vai começar a falar o que ele acha que é o diferencial e a pessoa vem com tudo falando como se fosse isso não é o diferencial, porque isso tem no mercado. Então isso começa a gerar um incômodo, um desconforto. Se você é um profissional autônomo, pode ser que você está fugindo da galera de negócios que quer te ajudar, mas não necessariamente tenha sensibilidade para entender quão delicado e quão frágil é mexer nesses temas. E frágil é porque aquilo está se concretizando, aquilo está ganhando força. Então tudo que é frágil a gente vai com jeitinho, vai com carinho, porque pode desenvolver algo muito interessante ali, mas a gente precisa ir com calma. O que eu percebo é que a maioria dos profissionais não consegue perceber o diferencial porque eles não foram educados para perceber de forma mais ampla, mais transversal, abstrair e pensar diversas formas como eles podem estar contribuindo para as pessoas. Eles acham que eles têm que fazer o melhor naquele serviço, eles se comparam com as outras pessoas do mercado e eles acabam se desconectando da melhor fonte para dizer essa diferenciação, que é olhando para os seus clientes. Eu vou aqui considerar que você é um profissional que presta serviço, que vai facilitar aqui para os exemplos. Imagina que você é um personal trainer e você começou a se comparar com os outros profissionais da mesma área. E isso acontece muito para quem tem a mesma profissão, especialmente essas profissões mais delimitadas. Galerinha da nutrição, galerinha da fisioterapia, galerinha da fotografia, sei lá, coisas mais delimitadas assim. A comparação é muito grande. E aí o que acontece? Você vai começar a ver o que eles estão fazendo. Aí você vai falar, eles estão fazendo isso? Eu não estou fazendo. O fulano tem tal formação? Eu não tenho. O fulano tem um escritório verde? Eu não tenho. E aí eles começam a se comparar com coisas que não são essenciais. O que é essencial? É o que você pode gerar de valor para o seu cliente. E esse tema aqui é complicado, a gente tem que treinar o olhar. Talvez eu vou precisar de mais vídeos para a gente falar sobre o que é gerar valor. Então você vai olhar para os seus clientes, para os seus usuários. Eu estou começando, não importa. Chama uma galera aí para ser seus cobaias, faz o seu serviço de graça para conseguir esse feedback. O feedback também é outro ponto aqui. A maioria das pessoas não sabe pedir feedback e não sabe o que observar, mas vamos lá que eu vou te conduzir. Então você vai olhar para os seus clientes e você vai escutar os relatos deles, você vai prestar bastante atenção. E esquece os seus colegas, esquece esses conteúdos de mentoria para a sua área profissional, falando que você tem que fazer A, B, C, tudo empacotadinho, tudo em fórmula. Esquece tudo isso, você é um ser humano único. O que vai acontecer com você é diferente dos outros profissionais. Você vai olhar para os seus clientes e você vai começar a observar. Eles chegam para você como? Eles chegam para você com qual reclamação, com qual queixa ou com qual desejo, qual aspiração, qual sonho, certo? E aí você vai começar a observar.
E esquece o que você acha que os seus clientes pensam, o que você acha que as pessoas procuram no seu serviço, e você vai ouvir com sensibilidade e profundidade. Conforme você vai atuando com esses clientes, você vai começar a observar que outras queixas eles começam a compartilhar, que outros relatos eles começam a trazer. Conforme você vai ajudando esse profissional, o que vai acontecendo na vida dele? Ele está passando por uma transformação, então vamos pegar o caso do personal. O personal, o que ele tem que fazer com uma pessoa? Já vamos treinar seu olhar aqui. Ele tem que ajudar a pessoa a ganhar músculos? A ficar com um físico mais esculpido? É essa a função do personal? Pode ser uma função, mas a gente pode pensar de formas mais profundas. O que acontece com essas pessoas, os alunos desse personal trainer, conforme eles vão treinando? Eles eram pessoas disciplinadas antes? Eles se tornaram pessoas disciplinadas? Eles não gostavam de malhar e agora eles gostam de malhar? Eles não cuidavam do corpo, agora eles cuidam do corpo? Eram pessoas que não tinham muito autocuidado, agora elas começam a ter? Por acaso eram mulheres que cuidavam de muitas pessoas, mas tinham muita dificuldade de ter um tempo só para elas e cuidar só delas? O que começa a acontecer quando essas mulheres começam a cuidar delas mesmas? A ter um momentinho ali de autocuidado? O que começa quando ela se dedica à sua saúde? O que começa a acontecer na vida dessa pessoa? Percebe que aqui a gente está falando de uma transformação, de uma jornada que vai muito além de ganhar músculos, de ter músculos e não ter músculos? Só que aí o que acontece? A maior parte dos profissionais vai fazer lá no perfil deles o antes e o depois. Tá aqui o corpo como era antes, tá aqui o corpo como era depois. Mas o que a gente sabe olhando nessas fotos? Ok, teve uma transformação de corpo, é bacana, a pessoa ficou com um shape mais legal, sim, mas o que mais aconteceu com esse indivíduo que não dá para ver na foto? O que mais que aconteceu com esse indivíduo que não está ali? Então, quanto mais você conseguir estar atento, curioso e observador, olhando para os seus clientes como se você pegasse a queixa deles como única. Então, aqui a maioria das pessoas ela vai trazer um viés do que ela acha que o cliente precisa, do que ela acha que é a queixa do cliente. Quanto mais neutro você tiver e olhar para esse indivíduo com uma curiosidade, como se você chegasse com uma página em branco e falasse: me conta a sua história, me conta o que você está buscando, me conta quais são as suas dificuldades. É como se você estivesse investigando isso e você considerasse esse olhar individualizado, qual é a história de cada pessoa. Quanto mais você trouxer essa individualização, mais o seu olho vai treinar para conseguir ver com lucidez o que se apresenta naquele momento para você e não com as lentes do passado, porque senão você não tá vendo. Só tá dando play de um vídeo antigo, de uma fita antiga, sei lá. Você tá dando play de coisas do passado, você não está ali presente, observando o que se manifesta diante de você. Isso seria um olhar com menos julgamentos. E aí, conforme você vai entendendo a individualidade da jornada e vendo a jornada de transformação, que vai além do que você achou que você ia trazer de transformação para aquela pessoa, você vai poder começar a agrupar os padrões. Nossa, parece que que essas pessoas aqui passaram por uma transformação parecida. A grosso modo é diferente, mas se a gente for olhar o que está lá por baixo, todas essas mulheres começaram a cuidar de si. Conforme elas foram cuidando de si, elas conseguiram se posicionar nos relacionamentos que antes elas não estavam se posicionando. E aí elas começam a mudar de vida. E os músculos e o shape, isso é uma consequência, mas a grande transformação está acontecendo embaixo desses músculos. Tá dando para entender? Aí vai ficar mais claro para você qual é a transformação que você tem o propósito de trazer. Você vai começar a entender qual é a transformação que é única na sua trajetória, que é específica. E aqui eu não estou falando de criar um nicho. Profissionais de marketing vão falar para você escolher um nicho, escolher um nicho. Você pode escolher seu nicho de uma forma muito mental ou muito olhando para o mercado, o que está bombando, o que está crescendo, o que me falaram. Normalmente dá errado. Existe uma outra forma que eu acho muito mais sustentável, de maior alinhamento com você mesmo, com a sua natureza, com o que você veio realizar aqui, que é observar o nicho que se apresenta para você. Observa o que está acontecendo no seu dia a dia. Qual é o nicho que se apresenta para você? E talvez o nicho não vai ser com essas caixinhas e categorias que te ensinaram. Então, ao invés de ser um nicho de mulheres acima de 40 anos, talvez o seu nicho vai ser mulheres que pararam de cuidar de si, que precisam se posicionar e colocar elas como o centro da sua vida. Conseguir trazer maior equilíbrio para as outras relações.
Essa personal está ajudando essas mulheres a terem melhores relacionamentos, por mais que ela venda treino de musculação. Você está entendendo? Então imagina que a transformação é a mudança que vai acontecer com os seus clientes, que é por meio da sua via de acesso. Então, essa personal vai gerar isso para essas pessoas por meio do cuidado com os músculos, da disciplina, de malhar e de treinar. Pode ser que outro profissional faça a mesma coisa e seja uma profissional da beleza, que faça sobrancelhas. E conforme ela faz a sobrancelha, ela vai conversando com essas mulheres e as mulheres vão trazendo esse relato. E essa pessoa vai acolhendo e orientando conforme ela faz a sobrancelha. Então, as pessoas começam a voltar porque elas estão querendo essa transformação, querendo esse acolhimento, e a sobrancelha é quase uma consequência disso. A transformação que acontece é mais profunda. A sobrancelha é uma via para que isso aconteça. Percebe a diferença? Quando eu comecei o meu trabalho autoral, as pessoas me procuravam por queixas profissionais e eu achava que elas queriam que eu ajudasse elas apenas com o trabalho. O que aconteceu? Conforme a gente ia mexendo em coisas mais profundas que desembocavam no trabalho, a gente ia descobrindo que na verdade era uma transformação de vida que precisava ocorrer, que ela precisava sair daquela identidade para uma identidade mais autêntica, que ela precisava quebrar os padrões que faziam ela ficar repetindo de ciclo, ela precisava se alinhar com esse novo eu, que ela precisava encerrar com a sua versão anterior e se abrir para uma nova versão, que é somente assumindo essa nova versão que ela ia conseguir materializar as coisas que ela queria para a vida dela. Não tinha como materializar isso sem passar por essa morte e por esse renascimento. Agora, o seu diferencial não necessariamente vai ser o que você vai comunicar. Eu não vou comunicar para as pessoas, venham, vamos passar por uma morte e por um renascimento juntos. Elas provavelmente sairiam correndo, mas eu posso falar para elas, você quer rever sua relação com o trabalho? Você está infeliz com o seu trabalho? Você gostaria de mudar de carreira, fazer uma transição de carreira? Vem cá, vamos conversar. Não necessariamente você vai colocar a placa na sua barraca, você vai colocar uma placa na sua lojinha falando a verdadeira transformação que você gera. Você vai convidar as pessoas para essa transformação e talvez o que você vai ter que falar para convidar elas é diferente do que elas vão perceber depois de passarem por essa transformação. Mas o principal é você saber qual é o diferencial do seu trabalho. Qual é a transformação que você e somente você pode, com o seu jeito específico, trazer para as pessoas? Talvez você seja músico e você está pensando muito no diferencial técnico. Nossa, mas essa música não é tão melhor que aquela outra. Mas o que a sua música gere nas pessoas que ouvem? O que elas sentem quando elas ouvem a sua música? O que se torna possível? Você não vai conseguir fabricar o seu diferencial autêntico. Você só pode observar e percebê-lo. Então ficam aqui alguns estímulos para você começar a perceber. Traga esse olhar de curiosidade e investigação. Quem são as pessoas que me procuram? Que tipo de clientes eu tenho? Quais são as dores dele? O que de fato está acontecendo? Quais são as queixas deles que eles estão sempre trazendo para mim? Nada é aleatório. Por que sempre seus clientes reclamam de umas coisas que não tem nada a ver com a sua profissão? Escuta direitinho, escuta com profundidade o que eles estão querendo comunicar para você, qual é a ajuda que eles estão pedindo para você. E pode ser que você se sinta sem ferramenta nesse primeiro momento. Eles estão pedindo ajuda com coisas que não são do meu departamento. Será mesmo que não é do seu departamento? Ou só não é da sua graduação? Observa lá a sua história de vida. Você tem certeza que as pessoas não te procuravam por conta disso? Você tem certeza que você não trouxe ou viu a falta disso lá na sua infância? A gente pode chamar de nicho orgânico. Não é aquilo que você define, é aquilo que você reconhece. Espero que as reflexões de hoje possam te ajudar a olhar com mais calma, com mais carinho, com paciência, para aos poucos você se abrir para olhar para esse diferencial, para não se sentir tão atacado quando algumas pessoas falarem qual é o seu diferencial, qual é a sua proposta única de valor, você não sentir que você está sendo devorado por um tubarão e ao mesmo tempo você conseguir investigar e ter mais clareza, que vai te ajudar a ter confiança. Quando você vê isso se repetindo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 mil, você fala, não é possível, né? Assim, deu. A minha descrença aqui já não tem mais espaço, né? Eu tô vendo, tá nítido, tá escancarado, não tem mais como negar. Então, quando você chegar nesse lugar e não tem mais como negar, você vai acessar uma confiança muito grande. Pois é meio maluco, mas é isso que eu gero de diferente nos meus clientes, é isso que eu proporciono para eles. Eu ajudo eles com A, B, C e D. Mesmo que eles me peçam no começo uma sobrancelha,
ou um bumbum malhado. Na verdade, o que eu faço é isso aqui. É isso por hoje e até o próximo vídeo.